Voltamos novamente para a parte 2 para fazermos a explicação. Dessa vez aqui a tia Gilane vai sair um pouquinho da tela, tá bom? E eu peço que vocês foquem no texto e na minha explicação de fundo, tá bom? Então vamos continuar nossa aula aí, aonde diz assim: o governo português percebeu que era impossível defender um litoral tão extenso apenas com expedições guarda-costas. Lembre que eu falei isso para vocês na aula anterior. Era muita terra, era muita costa litorânea. Então, por mais que existisse essa expedição guarda-costa, eles não deram conta da invasão dos corsários. Corsários são os piratas que trabalhavam para o rei. Então, acabou que os franceses, eles conseguiram invadir o Brasil e explorar o pau-brasil, tá bom? Então, nós vamos ver isso aí já já em detalhes. Continuando. Por isso foram enviadas expedições para ocupar as terras. As pessoas designadas para viver aqui deveriam cuidar e construir casas, plantar, explorar e defender o território. Essas expedições foram chamadas de expedições colonizadoras. Meus amores, prestem atenção que nós vamos entrar numa parte importantíssima para entendermos o que foi isso, tá certo? Eu quero que vocês compreendam que Portugal estava falindo no comércio. E estava falindo no comércio por quê? Porque foram descobertas, certo? Eu quero que vocês imaginem aí que houve um declínio do comércio com a Ásia, começou a declinar, começou a cair, e também a descobertas de ouro e prata na América Espanhola. Então, a Espanha já vai aparecer aí com essas riquezas. Então, o que foi que aconteceu? Portugal disse: eita, agora a nossa única saída é o nosso plano secundário, é as terras do Brasil, porque na Ásia aqui não vai dar mais riqueza para a gente. Então, com receio de perder essas terras, o rei de Portugal decidiu enviar uma expedição colonizadora. Ah, tia, mas o que é isso? Vai ser essa expedição colonizadora? Ele vai dizer: olha, eu vou pegar pessoas, homens da minha confiança, e vou mandar numa expedição para colonizar aquela terra. Ou seja, eu vou mandar pessoa para lá, para aquela pessoa ficar naquela terra, cuidar da terra, fazer com que aquela terra toda prospere, cresça, desenvolva e traga riqueza. Então, o nome disso foi chamado de expedição colonizadora. E quem foi que comandou essa expedição? Vamos ver, diz assim: em 1530 chegou a primeira expedição colonizadora América portuguesa, chefiada por Martim Afonso de Souza. Essa expedição, além de iniciar o povoamento do território, tinha como objetivo expulsar os franceses. Eles também traziam sementes de plantas, instrumentos agrícolas, animais domésticos e muitas pessoas. Então, comandado por Martim Afonso de Souza, a expedição colonizadora chega no Brasil, não é isso? E precisamente em 1530. Então, a partir daí, Martim tem um objetivo, meus amores, é fundar núcleo de povoamento e defesa para expulsar esses franceses que estavam ocupando essas terras. E aí, Martim Afonso tem os objetivos. Primeiro, ele teria que fundar núcleos de povoamento e esse povoamento também tinha que defender essas terras, combater os corsários franceses, que eram os piratas, e explorar o litoral até o Rio da Prata. Então, Martim Afonso, ele tinha esse objetivo. Mas o que mais precisamente foi feito por ele? Então, ele atacou os estrangeiros em Pernambuco, ele explorou toda a costa do Maranhão, explorou o Rio de Prata, que era um dos objetivos dele, fundou a primeira vila do Brasil, que é chamado de Vila São Vicente, começou a fazer o cultivo da cana-de-açúcar e construiu o primeiro engenho. Então, eu quero dizer para vocês
que o Martim Afonso de Souza, ele vai regressar a Portugal falando para o rei Dom João que ele se esforçou muito, né? Investiu muito nas terras, mas que não adiantava fundar uma vila, porque tudo era muito distante, então a terra ela ficava sem proteção. Então o rei resolveu adotar um novo sistema de colonização. E aí nós vamos adentrar nesse novo sistema de colonização na nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias. Vocês vão entender todo esse processo, como é que foi que nós chegamos até hoje, como é que foi feito toda essa exploração desse território. Então, diz assim que em 1532, o líder da expedição funda a primeira vila, como já disse para vocês, que é a Vila de São Vicente, e que é a atual cidade no litoral do estado de São Paulo. Podemos dizer que foi com ele que efetivamente se iniciou a colonização portuguesa. Então, a expedição colonizadora foi o quê? Para que vocês compreendam. A expedição colonizadora foi entre as outras três expedições, a terceira expedição que ocorreu. A primeira foi exploradora, a segunda guarda-costa e a terceira colonizadora. Foi aonde, se sentindo desprotegido, certo? O rei manda que fosse colonizado as terras do Brasil. E aí ele manda Martim Afonso fazer essa colonização. Mas Martim Afonso percebe também que para fazer essa colonização ainda era muito inviável, porque era muita terra. Então o rei Dom João resolve partir para um novo sistema de colonização, que nós vamos estudar na próxima videoaula. Eu vou deixar uma atividade para vocês, aonde eu vou ler um texto através de um podcast que fala sobre a história dos povos indígenas. Depois que vocês fizerem a ouvirem o podcast, vocês vão registrar no caderno de vocês o que vocês entenderam sobre a história dos povos indígenas, ok? Então, até a nossa próxima videoaula explicando o que foi esse novo sistema adotado pelo rei Dom João para que protegesse as terras das invasões francesas, ok? Então, nós vamos ver isso na próxima videoaula. Até lá!